Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maico aqui, você está no Praticando Matemática, o seu canal para te destravar na matemática para concursos. E a parada é o seguinte, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá para sair um concurso absurdamente grande, processo seletivo, na verdade, né? Que o processo seletivo simplificado, basicamente um concurso para a prova do IBGE, beleza? E você tem ali o cargo de agente de pesquisas e mapeamentos, que foi um cargo que teve no último concurso de 2023, tá legal? Com muitas vagas, e nesse concurso que tá para vir também serão muitas vagas. Então, muita gente quer saber, cara, como foi a última prova? Por isso que eu vou corrigir a prova de matemática do último concurso do IBGE que aconteceu em 2023, no detalhe, tirando todas as suas dúvidas no talento. Então, vamos para cima com determinação e sem muitas delongas, vamos para a resolução dessas questões aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão, questão número 21. Eu estou seguindo a numeração exatamente do arquivo da prova. Foram 15 questões de matemática / raciocínio lógico, lembrando que uma questão dessas 15 foi anulada, que é a questão número 29. Então, você vai ver aqui que na resolução eu não vou fazer 29 porque essa questão foi anulada, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão já diz assim, ó. Dada a equação linear, então a gente tem essa equação aqui, assinale a alternativa que apresenta o único valor da incógnita x que satisfaça a igualdade. Resolução de equação, né? Incógnita é o valor da equação que você precisa descobrir e aqui ele quer basicamente saber se você sabe resolver uma equação do primeiro grau. Ferramenta importantíssima, crucial para você evoluir na matemática. Então, primeiro passo, como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Vamos relembrar isso aqui. Você vai organizar de modo que fica letra de um lado e número do outro. Então, por exemplo, aqui eu estou com menos 2x. Eu vou jogar isso para o lado esquerdo. E aqui eu estou com menos 2. Eu vou jogar isso para o lado direito. Só que na equação, quando você muda alguém de lado, a regra fala para você fazer o quê? Trocar o sinal. Então aqui, quando eu faço isso, eu vou ficar com 3x. O menos 2, como eu joguei para cá, ele vai ficar mais 2. O 5 estava quieto na dele. O outro menos 2, que é o menos 2 só, né? Da esquerda, quando eu jogar para a direita, ele vai ficar positivo. Então, eu vou ficar ali com 3x mais 2x. E como que você faz essa conta? 3x mais 2x. Mesma coisa que você fazendo 3 canetas mais 2 canetas. Vai te dar como resultado 5. 5 o quê? Canetas. Só que aqui no caso a caneta é x. Então, aqui eu vou ficar com 5x. E 5 mais 2 vai te dar como resultado 7. Na equação do primeiro grau, a gente organiza e depois a gente tem que encontrar o valor da incógnita, né? Isolar o valor do x. Só que todo número que está antes da letra, esse número, na verdade, está multiplicando. Então, como aqui o 5 está multiplicando e eu tenho que deixar o x sozinho, eu vou jogar ele para o outro lado fazendo o quê? A divisão. Então, você primeiro organiza, letra para um lado, número para o outro, junta, e no próximo passo seria o quê? Isolar a sua incógnita, isolar o valor do x. Então, fazendo esse processo aqui agora, eu vou ficar que o x é o 7, que já estava lá no outro lado, e o 5 que vai dividindo. Então, 7 sobre 5. E aí, se deu 7 sobre 5, é a nossa gloriosa letra A de aprovação. Show? Então, a primeira questão foi bem light para você praticar. Já na segunda, ele já vai trabalhar com o conceito de função quadrática. Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Uma equação do segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola, que é uma curva simétrica que tem um ponto máximo ou mínimo, chamado vértice. Então, você tem ali o ponto de máximo ou mínimo. A gente está falando de função quadrática, né? E aí você tem que, quando a função ela é assim, isso aqui, a função quadrática, vamos relembrar com calma. Você tem ali f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a lei de uma função do segundo grau que a gente chama. Essa função, dependendo do valor do a, ou ela tem concavidade para cima, beleza? Se o a for positivo, concavidade é abertura. Parábola é esse desenho que eu fiz aí para você. Ou ela tem concavidade para baixo. Depende do valor do a. Mas, Maicon, o que é o vértice? O vértice, cara, é o ponto aqui no finalzinho do sorriso. Tá legal? Onde você tem ali um valor de x e um valor de y. E a gente chama de x do vértice e y do vértice. Por que ele fala de máximo ou mínimo? Porque quando ela está com a concavidade para cima, ela tem mínimo. Quando ela está com a concavidade para baixo, ela tem o valor de quê? De máximo. Então, você tem o máximo ou mínimo baseado na sua concavidade. Aqui, ó, ela chega aqui no máximo dela e depois caiu. Aqui ela chegou no mínimo dela, depois ela cresceu. Tá legal? Então, você tem ali máximos ou mínimos dependendo da sua concavidade. Perfeito? Beleza, Maicon. Até aí, tranquilo e entendi.
Mas ele está falando aqui que ele quer o x do vértice. Esse valor do x do vértice aqui, que a gente estava conversando, ele tem uma fórmula que é menos b sobre 2 vezes o a. Só que esse b e esse a é o b e o a da sua função quadrática. Mas aí o que ele fez aqui para tentar te atrapalhar? Só tentar, né? Porque você está estudando comigo, essa matemática não vai ser problema para você. Então, para tentar te atrapalhar, ele escreveu isso aqui assim. Então, x menos 5, que multiplica x mais 1 com menos antes. Como que você vai fazer isso aqui para resolver essa situação aqui? É muito simples. Você vai fazer a multiplicação para ficar desse modo aqui. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer o x vezes o x. A gente vai fazer o que a gente chama de propriedade distributiva, né? X vezes x. E aqui depois, x vezes 1. Depois você vai fazer 5 vezes x. E depois você vai fazer o quê? 5 vezes 1. Beleza? Fazendo isso, aí você tem que lembrar que você tem um menos antes. Então, eu vou colocar aqui entre colchetes. Por quê? Porque aquele menos ele vai trocar o sinal de quem vem depois. Então, vamos lá. X vezes x. Como que eu faço x vezes x? É x ao quadrado. Pô, Michael, mas por que é x ao quadrado? Porque eu estou multiplicando x com x. Como cada um deles, o expoente não está aparecendo, é porque o expoente é 1. Tá legal? E quando eu estou multiplicando potência de mesma base, eu faço o quê? Repito a base e somo os expoentes. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. X vezes 1 vai me dar como resultado x. 5 vezes x vai me dar 5x. E 5 vezes 1 vai me dar como resultado 5. Então, aqui eu vou ficar com a seguinte situação, ó. X ao quadrado. E como eu estou com x e 5x, eu posso juntar os dois e falar que isso aqui é 6x. E aqui vai ficar o quê? Mais 5. E fecha o colchete. Tudo bem? Pô, Maico, beleza. Mas e aí? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o menos ele vai trocar o sinal de todo mundo que vem depois, né? Como todo mundo aqui está com positivo, o menos ele faz todo mundo ficar o quê? Negativo. Porque o menos troca o sinal de quem vem depois. Agora, olhando ali a minha parábola, eu consigo identificar facilmente que o A é menos 1, que o B é menos 6 e que o meu C vale quanto? Menos 5. E aí eu posso calcular o bendito x do vértice, que é a pergunta da questão. Menos o B, que é menos 6. Então, quando tem um menos antes, a gente sempre coloca um parênteses depois para não enrolar a questão do sinal, né? Então, menos o B, menos 6, sobre 2 vezes o A. 2 vezes o A, que é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. E como aqui é mais com menos, na divisão de mais com menos, o resultado é menos. Então, menos 3 é a nossa resposta, o que dá a nossa gloriosa letra A de aprovação. Beleza? Show de bola? E antes de eu continuar aqui, cara, eu queria só te dar um aviso. Se você quer se preparar para esse cargo de agente de pesquisas e mapeamentos, a gente montou um preparatório completo para você, tá? Na última prova foram cobrados Geografia, Português, Código de Ética e Matemática. Se você quer se preparar com todas as matérias para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, o cargo que vai ter mais de 8.000 vagas, quer sair na frente da sua concorrência, entra no link na descrição, porque está com uma condição absurda o nosso preparatório. Você vai ter as aulas teóricas do zero ao avançado, te explicando tudo no padrão Pratimate, com a didática que te vai destravar, lista de exercícios totalmente resolvidas em vídeo, monitoria para tirar suas dúvidas. Então, cara, tudo muito top e muito prático para você, de fato, destravar e evoluir na matéria. Então, se você tem interesse em entrar na nossa turma, o link vai estar aqui na descrição para você começar a se preparar o quanto antes, beleza? Vamos para a próxima questão, que é a questão número 23. Ele vai falar assim, ó: leia a seguinte frase que aborda o conceito matemático de porcentagem. Para restaurar o preço original de um produto após um desconto de 20%, é preciso aplicar um aumento de pontinho sobre o preço do desconto. Muita gente erra esse tipo de questão e é uma questão absurdamente clássica, cara, da parte de concursos públicos. E aí, qual a parada aqui para você poder não errar esse tipo de questão mais? É você pensar com a seguinte ideia. Só porque ele deu desconto de 20, não quer dizer que eu tenho que dar um aumento de 20 de novo para voltar ao que era. Porque uma vez que você dá o desconto ou você dá um aumento, o preço mudou. Essa é uma pegadinha, uma das mais clássicas quando a gente fala de porcentagem, é essa brincadeira aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Quando não fala o preço na questão, a gente costuma colocar um valor. Então, eu vou colocar 100. Beleza? Então, o preço aqui vai ser 100.
Como ele deu 20% de desconto, e aí pensa comigo, ó, coisas que você tem que saber. Calcular a porcentagem de múltiplo de 10%, porque o que é 10%? 10% de um valor é só você pegar aquele valor e dividir por 10. Então, quem é 10% de 100? 10% de 100 você vai ter que é o seguinte, você pega o seu 100, beleza? E divide por 10. Pum, 10. 20% é o dobro de 10%, é 2 vezes 10%. Então, 20% de 100, cara, é 20. Pô, Maicon, mas se eu quisesse fazer pelo modo tradicional, tudo bem. Como que calcula a porcentagem pelo modo tradicional? Porcentagem vezes o valor dividido por 100. Então, 20% de 100 é 20. Tá legal? Então, esse desconto que ele está te dando é um desconto de R$ 20. E aí, o preço ficou o preço de quanto agora? 80. Esse é o seu preço novo. Aí, você vai trabalhar com uma regrinha de 3. Porque o R$ 80 agora ele vale 100%, ele é o preço novo. Tá legal? E eu quero que o meu preço volte para o que era. Qual era o meu preço original? R$ 100. Isso vai ser o quê? X%. Mas, como eu quero saber qual é o valor de porcentagem que eu quero aplicar para que volte o preço normal, então a gente vai pensar agora com a seguinte ideia. Se eu tenho R$ 80 e o preço era 100, para voltar ao que era, eu tenho que somar quanto? 20 conto. Então, aqui é R$ 20. Tá legal? Isso vai implicar em X%. Aí você pode fazer essa regra de 3 multiplicando cruzado, porque é uma regra de 3 diretamente proporcional, tudo bem. Mas quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que significa isso? Significa que se uma diminuiu, a outra também vai diminuir. Você tem uma jogadinha que é muito bacana, porque olha só, observa que daqui para cá, o que aconteceu? De 80 para 20, eu dividi por 4. Então, daqui para cá, eu também tenho que respeitar a mesma proporção, eu tenho que dividir por 4. Então, o x seria 25. Ô, Michael, eu fiz do outro jeito. Tudo bem, olha só como é que vai dar a mesma coisa. Ó. 80x é igual a 20 vezes 100, vai me dar como resultado 2.000. X vai ser igual a 2.000 e o 80 que está multiplicando, ele vai passar para cá fazendo o quê? Uma divisão. Você vai cortar esse cara com esse. Você vai ficar com 200 sobre 8. Beleza? E 200 sobre 8, adivinha quanto que dá? 25. Da mesma maneira. Só que essa visão que eu te passei aqui é uma visão muito prática para te auxiliar e fazer você ganhar tempo. Beleza até então? Show de bola? Vamos lá, para cima com determinação, não desanima. A questão 24 já vai falar assim, ó. Assinale a alternativa que identifica corretamente o valor da razão de uma progressão geométrica. Então, agora a gente está falando de progressão geométrica, tá legal? O primeiro termo é 3 e o quinto termo é 243. Então, na progressão geométrica, o que a gente faz? A gente tem que o primeiro termo vale 3. E o quinto termo vale quanto? 243. Progressão geométrica é aquela sequência numérica que, a partir do primeiro, para você encontrar os outros, você vai sempre multiplicando por um valor constante. Justamente esse valor que ele chama de razão. E aí, cara, quando você fala de progressão geométrica, você tem que saber o termo geral, que é AN é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Onde Q é a razão. Como eu tenho um A1 e eu tenho um A5, aqui eu vou fazer pela fórmula. Quando você está um pouquinho mais avançado, claramente você consegue ver que aquela razão ali é 3, tá? Porque é uns números muito clássicos. Então, por exemplo, você está no nosso preparatório lá, está fazendo as listas, você vai ter se deparado com esse tipo de pergunta várias vezes. E esses valores são muito clássicos, 243 e 3, são potências uma da outra. Mas você vai ver como é que vai bater certinho, ó. Como eu estou com A5, então aqui eu vou fazer assim, ó. A5 é igual a A1, que multiplica Q elevado a 5 menos 1. Por que A5? Porque é o termo que eu tenho. E aí, o A5 eu tenho que vale quanto? 243. O A1 eu sei que vale 3. E aqui ficou Q elevado a 4. Eu vou passar o 3 para cá dividindo. Então, eu vou ficar com 243 dividido por 3 é igual a Q elevado a 4. Beleza? Só que 243 dividido por 3 vai me dar como resultado quanto? Vai me dar como resultado 81. Então, aqui eu vou ficar com 81 é a mesma coisa que Q elevado a 4. Aí você pode pensar assim, ó, para não trabalhar com raiz nem nada. Quem o eleva a quarta que vai dar 81? É o 3.
letra C. Podia ser menos 3 também, tá? Tanto que aqui, para você resolver na moral, qual era a parada? Você tá com Q, ó, você tá aqui com Q elevado à quarta é igual a 81. Você passa para o outro lado, já que está elevado a 4, uma raiz quarta. Então, raiz quarta de 81. Só que onde muita gente se enrola, como o expoente é par, quando você faz isso, tem que botar o mais ou menos antes. Porque quando você eleva um número negativo a um expoente par, ele fica positivo. Quando você leva um número positivo a um expoente qualquer, ele também fica positivo. Então, aqui, eu ficaria com Q sendo mais 3, é tipo um Q1, e um Q2 sendo menos 3. Tanto que se você eleva os dois, você tem esse resultado. Tanto que você tem duas progressões geométricas que vai dar aquilo ali. Só que ali, nas alternativas, a gente só tem a razão positiva, porque se tivesse outra também ia dar problema e a questão ia ser anulada. Então, aqui no caso, é a nossa letra C na questão 24. Perfeito? Vamos seguindo, sem dores e cabeça. Questãozinha 25, que ela fala assim, ó, dada a sequência numérica 4, 9, x, 25, 36. O valor de x será devidamente determinado por meio de uma análise cuidadosa dos termos anteriores e aplicação de um padrão. Portanto, o valor de x é, cara, essa aqui era só para ver se o cara estava respirando, pô, é 16. Pô, Michael, por que é 16? É uma questão meio que de lógica isso aqui, né? É uma sequência, mas é uma sequência lógica. Se você parar para ver, todos esses camaradas aqui, eles são quadrados perfeitos. Então, quem é o 4? O 4 é 2 ao quadrado. Quem é o 9? O 9 é 3 ao quadrado. Opa, botei errado aqui. 3 ao quadrado. O 25, ele é quanto? 5 ao quadrado. E o 36, ele é quem? 6 ao quadrado. Então, o x, que é o que está faltando, ele só pode ser o quê? O 4 ao quadrado, que a gente sabe que é 16. Então, aqui no caso vai ser letra E de IBGE. Beleza? Boa questão, né? Questão 26. Em uma turma de 30 alunos, 18 preferem matemática, então 30 alunos, 18 preferem matemática, 12 preferem português e 6 não gostam de nenhuma das duas disciplinas. A quantidade de alunos que gostam tanto de matemática como de português é a questão clássica de conjunto. Cara, tem conjunto. A maioria dos editais que colocam conjunto cobram a questão de conjunto de alguma maneira, e o problema de conjuntos é clássico também, né? O que você faz? Ó? Coloca aqui o diagrama, tá legal? Ele tem 18 que preferem matemática, que é a melhor matéria, 12 que preferem português. Vê que português tem até menos que matemática. Por quê? Porque matemática é mais top. Comenta aí se matemática não é mais top que português. Pô, óbvio, pô, matemática é a melhor matéria do mundo. E 6 não gostam de nenhuma das duas, então 6 está fora. Tá legal? Então esse 6 está fora. Ele quer saber quem gosta das duas, que é o X. Quem tá aquilo que a gente chama do conjunto de interseção. Quem tá na meiuca. Aí tu fala, pô, Maico, beleza. O que eu faço aqui agora? Tem que lembrar que, como ele fala ali, onde que é o erro de muita gente? É somar cada coisa aqui e igualar a 30. Mas não. Você tem que lembrar que a interseção é matemática e português. Então, quando ele fala que tem 18 de matemática, ele contou também quem gostava de português, quem está aqui na interseção. Então, para você não ter números duplicados, você tem que tirar a interseção aqui, ó. Então, aqui era 12. O 12 eu até botei errado aqui, não. O 12 é aqui dentro. Pô. Você tem que subtrair a interseção. Que aí, quando você faz isso, você tem aqui, ó, só quem gosta de matemática, só quem gosta de português, só quem é as duas coisas, e aqui no caso, quem não gosta de nada. Aí, uma vez que tudo está separado, aí você soma igual ao total. Não pode somar do jeito que vem, porque senão você vai estar contando coisas repetidas. Tá legal? Feito isso, somando agora o pessoal separado, eu vou ficar com 18 menos x, mais o x, mais o 12 menos x, mais o 6, e isso, no final das contas, tem que ser igual a 30. Só que, olha que coisa maneira, ó. Eu tô com x aqui, tô com x aqui, positivo e negativo, pode cortar, tá legal? Feito isso, eu tô com 18 com 12. 18 com 12 dá 30, e 30 com 6 vai me dar como resultado 36. 36 menos x é igual a 30. Como eu quero encontrar o valor de x, eu vou organizar. Eu vou deixar número para cá, então o 30 que é positivo vem para o outro lado negativo, e o x que era negativo eu joguei para o outro lado, ele ficou positivo. 36 menos 30 vai dar 6. Então, a gente vai encontrar que o x é igual a 6. E se o x é igual a 6, que é o que quem gosta das duas, vai dar o quê? Letra B de bola. Perfeito?
Boa questão, excelente questão também para a gente poder praticar, beleza? Vamos para a próxima, questão 27. Considere a sequência de números. E aqui eu vou até escrever aqui, cara, porque a formatação da prova, porque eu peguei direto da prova, tá? Mal feita pra caramba, por sinal, tá? Porque olha só, o menos tá aqui e o 1 tá aqui. Aí dá a impressão que o 1 é positivo, né? Mas não, porque tá mal formatado. A sequência certa é assim, ó. Menos 1, 3, menos 5, 7 e sucessivamente. Tá, beleza? Então, primeira coisa que você tem que reparar, mais uma questão de lógica e de sequência, né? Primeiro, são os números ímpares. Então, o próximo cara é ímpar. Tá legal? É o 9. Próximo detalhe, você tem que reparar. Um é menos, o outro é mais. Um é menos, o outro é mais. Então, o próximo, consequentemente, é menos. Então, eu sei que é 9 porque é a sequência dos ímpares. E eu sei que é menos porque é a sequência do sinal. Então, aqui no caso, letra D de dado. Simples e direto. Isso é o Pratimate, irmão. Vamos para cima. Bora! Dado as 4 razões abaixo, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, essas mesmas razões em ordem crescente. Aí o cara que está nas trevas, ele faz o quê? Pô, ele começa a dividir isso aqui, né? 3 quartos, 1 sobre 2, 2 terços e 1 quarto. Ele até pode, porque se você sabe, trabalhando com matemática básica, são frações tão clássicas, cara. Então, por exemplo, o 3 quartos é clássico que é 0,75. O 1 sobre 2 é clássico, que é 0,5. O 2 terços é clássico, é uma dízima, 0,6666. E o 1 quarto é clássico de ser 0,25. Então, quem é o maior de todos aqui? É o 3 quartos, que é o A. Então, o A, ele é o maior. Ele quer na ordem crescente. Então, a gente vai do menor para o maior. Então, o menor é 1 quarto. Então, o menor é o D. Tá legal? Então, só de o D ser o menor, eu já tiro a letra B, eu já tiro a letra C, tá legal? Eu já tiro a letra... E aí, depois dele, quem é o próximo? É esse aqui. Tá legal? É 1 sobre 2, 0,5. E o 1 sobre 2 é a letra B. Então, o próximo cara da sequência é o DB. DB vai dar a nossa letra E, de especial. Beleza? Claro, mas, Maicon, como é que eu faria isso sem dividir, sem saber os valores? É simples, ó. 3 quartos, 1 sobre 2, 2 terços e 1 quarto. Você vai igualar os denominadores fazendo MMC. Porque para você comparar a fração, o que você tem que ter? O denominador igual e você vai olhar por de cima. Quanto maior de cima, maior o número vai ser. Tá, beleza? Então você tem que analisar o denominador. Para deixar o denominador igual, você tira o MMC. E o MMC de 4, 2 e 3 é 12, né? Mas aí tirando o MMC aqui, ó. Por 2, aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 3. Por 2, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 3. Por 3, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1. 3 vezes 2, 6 vezes 2 vai dar quanto? 12. Então, ó, 12, vou dividir pelo que está embaixo. 12 por 4, 3. 12 por 2, 6. 12 por 3, 4. 12 por 4, 3. E vou multiplicar pelo que está em cima. Então, aqui, ó, 12, 12, 12, 12. Porque todo denominador eu deixei no denominador comum, que no caso aqui é quanto? 12. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 1, 3. Então, quanto maior for o número de cima, maior é a fração. Quanto menor for o número de cima, menor a fração. E aí, lembra aqui, ó. É uma ordem numérica aqui. Isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui é D. Tranquilo? Ah, é só você ver que vai bater certinho na hora que você for comparar. Exatamente o que a gente tinha feito aqui. Beleza? Vamos para a próxima. Considerando que o valor de π é aproximadamente 3,14, isso aqui é uma aproximação, tá? Não quer dizer que π sempre é isso. Temos o perímetro de um círculo com raio igual a 5 centímetros. Falar de perímetro de círculo é falar do comprimento de uma circunferência. Então, você tem uma circunferência. Beleza? Show. Você tem aqui o raio. E quando você quer saber o comprimento, que é a bordinha, pensa na pizza, a borda da pizza. Esse comprimento aqui sempre é 2πr. Então, você vai fazer aqui 2 vezes o π, que ele mandou colocar como 3,14, vezes o raio, que ele mandou falar que é 5.
2 vezes 3,14 vai me dar 6,28. Vezes o raio, que vale quanto? 5. E aí, meu irmão, é mole fazer essa conta. Você pode fazer 628 vezes 5 e tirar a vírgula, sem a vírgula, depois voltar. E aí, quando você voltar, você vai contar 31,4. Letra E de IBGE. Beleza? De boa a questão, né? Essa aqui é bem de boa. A 31 já era um pouco mais chata do cara safar, ó. Um time de basquete tem 5 jogadores em quadra. Assinale a alternativa que apresenta de quantas maneiras diferentes, esses jogadores podem receber a bola se cada jogador recebe a bola uma única vez. Tá, beleza? Aqui a gente tem que pensar, é uma questão de análise combinatória. Aqui a gente pode pensar por posição. 5 jogadores, 5 posições. Então, dependendo da posição, o cara vai lá e vai receber a jogada dele. Então, o primeiro jogador, ele pode receber o primeiro jogador em 5 posições. Uma vez que ele posicionou, ele tem 5 posições. O segundo jogador, ele só tem 4 posições, porque o primeiro já está alocado. Então, ele já não pode receber a bola na posição que o outro já estava. Pegou a lógica? Essa questão, na real, ela é meio mal escrita, meio mal formulada, mas essa que é a ideia aqui. É você pensar no posicionamento deles. Então, 5 jogadores, cada um em uma posição. O primeiro, como pode escolher qualquer lugar para se posicionar, então ele tem 5 maneiras de receber a bola. O segundo já não pode ficar na posição que o primeiro está. Então, ele vai ter 4 maneiras de receber a bola. E aí você faz essa lógica. O terceiro vai ter 3, o segundo vai ter 2 e o primeiro vai ter 1. Beleza? Então, você tem uma coisa e a outra é o princípio multiplicativo, né? Problema de contagem. Você vai multiplicar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Letra D. Tem uma aula também aqui muito boa, resolvendo várias questões desse assunto de combinatória aqui no canal. Questão número 32. Ó. Assinale a alternativa que corresponda ao maior número. Leve em consideração que esse número é o triplo do outro e que a soma de ambos é igual a 16. Então, olha só, eu tenho um número x e o outro número é y. Um é o triplo do outro, então x é igual a 3y. E eu tenho que x mais y, que a soma desses dois números é igual a 16. Beleza? Então, x é igual a 3y e x mais y é igual a 16. Cara, aonde tem x, eu vou substituir por 3y. Fazendo isso, eu vou ficar com x, que é a mesma coisa que 3y, mais y é igual a 16. 4y é igual a 16. Y é igual a 16 e o 4 vai dividindo. 16 sobre 4 vai dar quanto? 4. Beleza? Só que são dois números. Um é o triplo do outro. Então, x é o triplo. X é 3 vezes 4. X é igual a 12. Ele quer corresponda ao maior número. Então, aqui no caso é 12, letra C. São 4 e o 6 para essa brincadeira acontecer, mas o maior é o 12. Probleminha envolvendo o sistema. Questão número 33. Assinale a alternativa que identifica corretamente a intersecção entre esses três conjuntos. Cara, e o que é interseção? É o que está em comum. Então, a gente tem que ver qual número que está nos três conjuntos ao mesmo tempo. Primeiro número que dá para ver aqui que está em todos eles ao mesmo tempo é o 2. Então, o conjunto tem que ter o número 2. Com isso, eu já posso fazer o quê? A eliminação da letra C. Cara, tu vê que tem questão que você já vai eliminando para tu precisar fazer todo o processo e ganhar tempo. No concurso, isso aí é crucial. Ganhar tempo é importantíssimo. Então, fica ligado com isso. Vamos lá, próximo. Qual será o próximo número que está em todos ao mesmo tempo? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Beleza. Então, eu sei que tem que ter o 5. Show? Mas o primeiro nem 3 tem, então não pode ser a letra A, porque o primeiro não tem 3. Aí você vai ver, ó, aqui tem 6, aqui tem, mas aqui não tem. Aqui tem 7, aqui também tem, mas aqui não tem. Então, aqui, ó, eu já fechei no C. Eu não precisava nem continuar. Só pode ser a letra B, que é 2 e 5. Tem que estar na interseção dos 3 ao mesmo tempo. Tá legal? Dos 3 ao mesmo tempo. 34. Questão boa. Considere a função f de x sendo x mais 1, em que relaciona cada valor de x com um valor de y. Essa função pode ser representada graficamente no plano cartesiano. Descreva
Entre as alternativas A, a única que tem corretamente o gráfico dessa função. Então, vamos lá. Primeira coisa. A gente tem a função do primeiro grau, y igual a ax mais b. O valor do a, quando é positivo, a reta é crescente. E quando é negativo, a reta é decrescente. Então, a primeira coisa, como eu tenho ali que antes do x... Ah, Michael, mas não tem nada. Então, quando não tem nada, é porque é o número 1 que está escondido. Então, o a é positivo. Então, eu sei que ela é crescente. Então, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Eu fiquei aqui entre duas alternativas. Beleza? Pô, Michael, mas e agora? Como é que eu vou saber o restante? Mole. Ela fala que passa no ponto 0,1. Aí, qual é a parada? O ponto B, o B é onde ela corta o eixo Y. Então, quando você tem uma função afim, então, você tem ali a função afim. Esse ponto B é onde ela corta o eixo Y, ela corta no valor do B. E esse ponto é sempre 0B. Então, o ponto 0B sempre pertence ao gráfico de uma função do primeiro grau. Então, como eu tenho que o B vale 1, eu sei que o ponto 0,1 pertence àquela função. Simples. Acabou. Letra B de bola. Caraca, Michael. Bizu máximo. Bizu máximo, cara. Só de você entender o funcionamento das coisas, e é assim que você vai aprender no nosso preparatório, cara, vai te desbloquear. Você vai fazer tanta questão que você vai ver, nossa, isso aqui eu já vi, já, muito parecido. E para finalizar a prova, a correção das 14 questões, lembrando, uma foi anulada, ele vai falar aqui, ó. Leia a frase abaixo referente às razões. Se a razão entre dois números é 2/3 e a soma entre eles é 25, então esses números serão... Vamos lá. Primeiro, a soma de todo mundo aqui é 25? É. Beleza. A soma de todo mundo aqui é 25. Segundo, eu consigo dividir um pelo outro e achar 2/3? Caraca, Michael, eu não vou precisar fazer algebricamente? Cara, às vezes não. Por exemplo, 8 dividido por 17 vai dar 2/3? Aqui, ó. Isso que eu falo. Às vezes você só precisa ter manha. Então, 8 dividido por 17 dá 2/3? Não, é 8 por 17. Então, rodou essa aqui. Aí, vamos lá. 9 com 16 dá 2/3? Simplificando pelo quê? Não dá. Tá vendo? Então, também não é. 10 dividido por 15. Se eu simplificar por 5, vai dar 2/3. Opa! Abemos um candidato aqui. A soma é 25 e a divisão de um pelo outro, porque a razão é divisão, é 2/3. Na letra D, 11, 14. Pô, 11 dividido por 14 dá 2/3? Não. 12 dividido por 13 dá 2/3? Não, acabou. Sem precisar fazer algebricamente. Tem que ter as manhas, tem que saber os paranauê e você aprende matemática bisurada aqui comigo, tá legal? Então, ó, se inscreve no canal se você não se inscreveu, deixa seu like, lembrando, preparatório para a gente de pesquisa e mapeamento, o concurso do IBGE tá vindo aí, quer se preparar o quanto antes, dá uma olhadinha na descrição, tenho certeza que você vai gostar muito do nosso material que vai preparar você para essa prova. Te vejo no próximo vídeo, tem outros vídeos no canal aqui que a gente vai fazer sobre a prova do IBGE. Vamos para cima, quando sair edital, vamos fazer essa cobertura aí. Te vejo no vídeo. Até a próxima. Que Deus te abençoe e fui.